Aqui é mais um momento de estudos, né, da genealogia da moral, no grupo de estudos Nietzsche. A gente está aqui no trecho 8 da primeira dissertação da genealogia da moral, onde a gente vai continuar desenvolvendo, né, questões acerca do que foi trabalhado no encontro anterior, né, sobre a questão da moral do senhor e do escravo, né, aquilo que foi tido como moral do senhor e do escravo. E aí eu vou diretamente ao texto, né, para fazer a leitura e a gente poder ir comentando, né. E aí possivelmente a gente retoma alguns aspectos que foram falados, né. Também tem algumas pontuações a fazer acerca de questionamentos interessantes que surgiram, né, no encontro anterior. E aí eu vou fazer a leitura, tá? Então, texto 8 da primeira dissertação. Nietzsche diz assim: mas vocês não compreendem? Não tem olhos para algo que necessitou 2000 anos para alcançar a vitória? Ele terminou o aforismo anterior justamente com essa menção à questão dos 2000 anos, que é uma questão incerta referente à contagem desses 2000 anos, mas é uma coisa que é visível que ele se remete, de certa forma, à propagação de uma espécie de moralização mediada por um certo espírito cristão, né? Mas a data exata, né, é algo que fica no ar, né, mas que remete a essa concepção, né? Então, prosseguindo na leitura, né, ele finalizou o texto anterior a partir dessa menção e continua desenvolvendo essa ideia, né? E continua dizendo assim: não é de admirar que tudo que é longo é difícil de ver inteiro, mas isto é o que aconteceu do tronco daquela árvore da vingança e do ódio judeu, do ódio judeu, né? O mais profundo e sublime, o ódio criador de ideais e recriador de valores como jamais existiu sobre a terra. Dele brotou algo igualmente comparável, um novo amor, o mais profundo, sublime de todos os tipos de amor. Só ressaltando mais uma vez aqui que quando ele se refere à questão do judeu, e acho que a gente explorou isso bem no encontro anterior, mas eu vou tentar explorar posteriormente por outros prismas, né? Porque eu acho que é bem interessante a gente tentar fazer esse movimento no sentido de que a gente possa explorar outras possibilidades interpretativas, através de outras chaves de leituras, né? Para combater uma possível estratificação de determinadas figuras tipológicas que aparecem em Nietzsche, como, por exemplo, a figura do judeu, que podem remeter a uma certa interpretação que é inadequada da obra de Nietzsche, né? Que foi feita e foi difícil até de resgatar a obra do Nietzsche em termos de pesquisa mais aprofundada, com um potencial subversivo, apesar da própria obra do Nietzsche, no geral, né, ter características que podem tender a políticas ou concepções epistemológicas que demandem certas concepções políticas ligadas a certas concepções mais reacionárias. É complicado determinar e essencializar o Nietzsche aliado a certas abordagens que desenvolveram-se a partir da égide do antissemitismo. Isso aqui poderia gerar uma má compreensão dentro dessa égide de desenvolvimento, né? O que não é o caso aqui nesse momento, nem referente à questão do judeu como figura essencializada, porque a gente já falou aqui no encontro anterior, que, de certa forma, é uma condição fisiopsicológica que abarca essa figura a partir de um dado momento, né? Dentro do desenvolvimento histórico, moral do cristianismo, né? Nem sempre foi assim. E o outro ponto que eu pretendo abordar a partir de hoje, dentro de uma certa linha argumentativa, é que a questão da própria fraqueza, e isso remete, de certa forma, ao diálogo do aparecimento, inclusive, da figura do sacerdote ascético, como essa figura que tem algo de nobre e algo de escravo, né, tipologicamente falando, né?
não pode ser estabelecido sobre a própria concepção da fraqueza, da força e da fraqueza não podem ser compreendidas dentro de uma concepção essencialista, né? O que Nietzsche está procurando fazer aqui, e aqui tem alguns intérpretes, como o Hatabi, que seguem por essa linha argumentativa, que dizem que é difícil até você enquadrar o diagnóstico que Nietzsche faz sobre força e fraqueza dentro de uma condição fisiopsicológica como algo que seja concebido inequivocamente a partir dos próprios termos que o Nietzsche estabelece, como criador e reativo, reativo como aquele que não cria, né? Porque em alguns momentos ele remete o conceito dessa fraqueza, né, que age por um certo sentido de coletividade, por uma certa inteligência aprofundada. Ele estabelece também uma certa, digamos assim, uma certa criatividade e é por essa via, né, que eu vou tentar explorar alguns pontos ligados justamente a certos elogios que a gente faz, inclusive da própria fraqueza, ou de um modo fisiopsicológico adoecido, né? Fraqueza, assim como um termo mais reducionista, né? Mas não é só sobre a égide da fraqueza que se refere aqui a esse determinado contexto, né? Mas é sobre as características que ele atribui uma certa moral de escravos ou de rebanho, que é nutrida a partir de certas características positivas também, por mais que ele predominantemente, em dados momentos, faça elogios à moral do nobre ou à moral do guerreiro, e ele também reconhece que dentro da moral do nobre e a moral do guerreiro, ela tem uma série de vulnerabilidades, e é justamente nessa linha de raciocínio que o Nietzsche vai buscando descrever o problema da moral dentro da questão do nobre, dentro de sua condição fisiopsicológica de se apresentar, e dentro da condição do escravo, como condição fisiopsicológica de se apresentar, né, que ele identifica potencialidades criativas em ambas. Isso aqui é uma linha argumentativa que eu estou elaborando aqui agora para tentar explorar um pouco mais dessa questão acerca da relação do Nietzsche com essa figura do judeu também, para poder ajudar a gente a pensar melhor por outros pontos, né? O porquê é tão difícil fazer essa essencialização e essa apropriação indevida do Nietzsche em relação a esses pontos, né? Isso não quer dizer que o Nietzsche não tenha incorrido em certos erros, em certos equívocos, porque também não era nem a pretensão do Nietzsche sobrepor verdades, como ele diz lá no início do texto que a gente teve a oportunidade de se debruçar também, né? Então, vou lendo o texto, eu fiz esse parênteses aqui agora, porque realmente meu momento reflexivo pediu isso, né? Que fizesse essa ponderação aqui agora, para tentar esmiuçar essas abordagens a partir de outros pontos, né? Para não ficar uma coisa meio que abordada a partir de uma perspectiva apenas, né? Da contestação desse tipo de interpretação. Então, aqui eu abro para se alguém quiser fazer um comentário. Flávio quer comentar algo, quer colocar alguma questão, uma pergunta, uma fala acerca disso que eu falei aqui agora, ou continuamos na leitura, como é que está aí a situação? Boa noite, Alberto. Boa noite, pessoal. Eu percebo aqui, surge a ideia, você tocou na questão de fraqueza que ele vem trazendo no texto aí, e passou a ideia aqui dessa fraqueza vindo por parte dessa quebra, né, da figura que ele vinha por meio do sacerdote, né, com a quebra do espírito livre, da liberdade desse espírito guerreiro, do, do surgimento do rebanho. Essa fraqueza seria aí algo onde ele enxerga já o surgimento desse rebanho, onde reduziria, né, por meio da moral, e aí mais na frente a gente pode estar esclarecendo, talvez, mas reduziria, né, comprometeria aquela liberdade do espírito guerreiro por meio de uma moral que reduziria o sujeito a um enquadramento de rebanho.
É algo que surgiu aqui, eu queria jogar também para o debate. Você concorda comigo? Acho que é por aí. Então, a gente meio que levantou essa questão também no encontro anterior, né? Que surge uma certa transfiguração da figura do sacerdote ascético, que está circunscrito em questões que mediam, digamos assim. Ele começa a refletir isso nos textos anteriores, né? Sobre como a figura de um sacerdote ou de uma figura religiosa, de fato, ligada à ideia oracular lá na Grécia, em dado contexto, ela tinha um papel de implicação tal, depois isso vai se modificando, né? E o sacerdote assume, às vezes, um papel de mediador, e esse papel de mediador vai desenvolvendo-se dentro de uma linha muito tênue e interessante, né? Dentro da formação cultural do que está sendo elaborado aqui dentro de um processo de judaização, né? Dentro dessa característica que o Nietzsche está colocando aqui, que nem sempre a perspectiva judeia era nutrida dessa forma característica de uma certa profundidade, que ele vai atribuir uma série digamos assim, de características que inicialmente se apresentam como negativas, né? E que essa própria figura, de certa forma, ela vai se apresentar como um caráter dúbio, né? Que é copartícipe tanto de uma moral de senhor, através dessa possibilidade de subelevação e, digamos assim, e de uma certa criatividade e de uma certa disputa, que a gente viu isso exatamente no texto anterior, com a própria figura do guerreiro, né? O sacerdote, dentro desse sentido, ela contém uma certa espécie de elogio acerca, não só o sacerdote, mas também, é, lógico que tem uma espécie de também de mediação e uma espécie de manipulação através da figura do sacerdote para poder, de certa forma, disputar uma certa predominância com o próprio guerreiro, né? Mas a questão da figura do sacerdote, ela apresenta uma certa inteligência configurativa, né? Que o guerreiro não apresenta ao se lançar imediatamente para determinadas disposições que poderiam colocar a sua própria existência em risco de maneira muito mais assim, imediata, né? E o Nietzsche, apesar de conceber que essa forma mais rasa de atividade, mais extrovertida de atividade, digamos assim, né? Fisiopsicologicamente falando, ela nutre certas concepções que podem ser elogiosas. A própria inteligência sacerdotal, né, como essa coparticipação e esse interesse de predominância também, né, enquanto oposição à figura do guerreiro, ele trabalha com as características que tem para demandar essa suposta subversão, né? Então, dentro desse sentido, né, o sacerdote é uma figura extremamente astuta que desenvolve uma espécie de inteligência e de consciência muito mais alargada e aprofundada, que se vale disso, de certa maneira, né, para transitar entre aquilo que surge como o desenvolvimento de uma moral de rebanho, que por vezes vai se unir a uma certa perspectiva de uma certa inteligência por sobrevivência, mas também pode ser cooptada, né, a permanecer nessa espécie de luta pela sobrevivência, de maneira a isso se transformar numa espécie de prisão, né, digamos assim, né? Então, o que é interessante aqui desses movimentos que o Nietzsche faz e coloca é que, lógico, em dados momentos ele vai tecer, digamos assim, elogios a certas posturas em determinados contextos, e em dados momentos ele vai tecer interpretações ou possibilidades de interpretações que não vão elogiar determinadas posturas como condições adoecidas, ou condições doentes, ou condições ressentidas, ou condições mais degenerativas. Entretanto, em alguns momentos isso também vai oscilar a partir de uma certa égide de elogio dessa forma coparticipativa,
né, dentro não só do sacerdote, mas também em certa medida também dos escravos, de a partir da sua própria realidade dos escravos enquanto essa condição fisiopsicológica, né, dentro de uma dada condição de subserviência, dentro de uma dada condição de subjugação, né, poderem sobreviver e atravessar esse processo de uma maneira mais astuta para tentar subverter o jogo. Só que a figura do sacerdote nesse momento, como ela é uma figura que vai mediar uma espécie de jogo duplo, ela além de querer se sobrepor à figura do guerreiro, né, dentro desse desenvolvimento de raciocínio no texto, ela vai usar dessa astúcia, né, e dessa suposta ferramenta que ela oferece ao rebanho para dominar também o rebanho em certo sentido. Então é uma luta constante, né, de subterfúgios, de cooptações, né, de relações afetivas, fisiopsicológicas, que não se desenvolvem de uma maneira hierarquizada, apesar de investir em certos dispositivos que visam a manutenção ou reinvestimento na manutenção desse poder, né? Então, é uma espécie de jogo dos simbolismos, né, morais, digamos assim, né? Qual é o simbolismo moral que predomina em dado momento, mediado por quem, né? Então, é interessante observar esse movimento. Eu acho que eu concordo com a sua colocação, mas e eu acrescentaria essa reflexão. Não sei se faz sentido para você isso, mas enfim. Você tem algo a comentar? A gente pode ir para o texto. Não, claro. Por aí. Eu vejo que nessa luta, né, essa luta de forças aí que você cita, o sacerdote ele busca um meio, né, uma luta no terreno criado por ele, né, buscando trabalhando recursos para manter, e aí está a astúcia dele, né, a manter um rebanho a seu favor, contra, por meio do ódio que a gente vem trazendo no texto, né, por meio do ódio, por meio do ressentimento, quer dizer, de forma reacionária ali, uma luta ativa contra os espíritos livres, contra os guerreiros. Então, na medida que, onde na verdade, né, o sacerdote ele seria a seu modo o único guerreiro possível, né, onde todos os outros seriam opositores, seriam dignos de serem caçados, enfim, é oposição ao terreno inimigo, para que eu permaneça num certo controle, e aí num rebanho quem detém o controle é o sacerdote, diferentemente da outra realidade que a gente vê na liberdade do guerreiro, né, do espírito livre. Isso garante que ele se mantenha senhor, né, por meio de uma cultura onde existe um sistema, né, de organização trabalhando em seu favor. Esse sistema seria a manutenção ali do rebanho. É isso, a gente pode tá voltando para o texto, dando continuidade. Eu vou continuar o texto, estou vendo se eu acho um artigo aqui referente a uma questão que talvez fosse interessante pontuar. Deixa eu ver se eu consigo achar logo aqui. Achei. Esse termo espírito livre, esse termo é muito interessante. Eu vou tentar trazer o termo que você usou, né? Eu acho que dá para a gente fazer uma comparação com o contexto aqui, porque esse termo, de certa forma, ele demanda algumas colocações na obra de Nietzsche. E aí, já que você citou, apesar de não aparecer esse termo aqui, acho que é possível a gente colocar algumas questões para tentar conectar com o que a gente está pensando aqui, porque lá na frente, agora desse texto, vai aparecer inclusive um termo chamado grande política, né? Que é uma outra terminologia que a gente também vai poder explorar a partir dos verbetes, né? Mas eu vou ler aqui muito rapidamente, só para pontuar essa questão da reflexão do espírito livre, né? E aí o verbete diz assim: ao contrário do espírito aprisionado à tradição e às crenças, um espírito se torna livre justamente ao liberar-se do que é tradicional. Sendo exceção, é muito interessante isso aqui, porque se conecta diretamente com essa questão do escravo, do senhor e do sacerdote, em alguma medida, na minha percepção,
em certas dimensões, né? E eu vou tentar justificar isso posteriormente, né? Acho que o contexto não é esse do texto, né? Mas eu acho que serve para a gente ir dialogando com os conceitos, né? Sendo exceção, ele pensa de maneira diferente do que se poderia esperar, considerando sua proveniência e situação. Decorrente da força de autodeterminação e da instauração própria de valores, semelhante liberação conduz o espírito livre a questionar os valores de seu tempo e a desprender-se de crenças, em especial da crença na verdade, que é um dos pontos que o Nietzsche está desenvolvendo aqui, inclusive, nesse texto, né? Se a solidão se apresenta como consequência inevitável, a independência e a ousadia o estimulam a lançar-se a aventuras e experimentos. Adepto do nomadismo espiritual, ele opõe-se aos espíritos aprisionados e firmemente arraigados, que não aspiram senão fixidez e certezas. Relaciona também com a questão da vontade de verdade, etc. Né? É exatamente por isso que o autêntico espírito livre se distingue, insiste Nietzsche, dos chamados livres pensadores e dos que se autoproclamam espíritos livres. Aqui o recurso a espíritos livres, entre aspas, indica o teor crítico e a conotação pejorativa do tratamento que o filósofo dispensa a estes últimos. Por mais que se vejam como ateus, como liberados e adversários do ideal ascético, e aqui se relaciona diretamente com esse texto, os pretensos espíritos livres ainda representam o ideário que pensam combater, sobretudo porque continuam presos à crença na verdade, divinizando-a. De resto, os supostos livres pensadores são porta-vozes de ideias às quais se contrapõem os espíritos livres propriamente ditos, tais como, tais como concepções que são estabelecidas, que vou definir aqui agora, né? A ideia de democracia, igualdade de direitos, simpatia pelos sofredores, extinção do sofrimento e do perigo, felicidade do rebanho, e tudo se conecta aqui com esse texto aqui, né? E assim por diante. Antípodas do ideal ascético e das ideias modernas, é o que a gente está combatendo aqui, inclusive vai se conectar com a questão da grande política. Os espíritos livres, entre os quais Nietzsche faz questão de se incluir, por vezes de maneira expressa, tomam como seu problema, como seu o problema da hierarquia e perguntam pela possibilidade de inversão dos valores. Eles figuram assim como precursores dos filósofos do futuro. Ou seja, em outras palavras aqui, né? Nietzsche tem uma compreensão da noção de espírito livre que você citou aqui, que está para além de um processo de enunciação ou de autoenunciação, né, de autodenominação enquanto espírito livre. Dentro do contexto dele, isso é uma questão que é bem ampla, inclusive tem outros textos que discutem isso de maneira ampla, sobre como a própria definição do próprio Nietzsche, em algum momento, ela se deixou romantizar, né? Ela se torna romântica dentro de um certo sentido que daria menção a determinados aspectos de um certo ideário do espírito livre, só que o Nietzsche ele não permanece nesse processo romantizado do conceito, né? Ele coloca isso em movimento a partir do que ele mesmo elabora aqui, que foi mencionado no verbete, né? Que não essa noção de espírito livre enquanto a condição fisiopsicológica, digamos assim, né? Disruptiva, dissolutiva, né? Que baseia-se numa certa ilusão da subjetividade que demanda um eu, né? Um eu que precisa ser suicidado, como ele fala, como ele chega digamos assim, a aludir por determinadas vezes, de maneira metafórica ou direta, em determinados momentos, né? Ele se caracteriza por essa potencialidade criativa, e essa potencialidade criativa, apesar de ter determinadas formas essencializadoras do próprio sofrimento, como uma espécie de uma questão que aparece lá, inclusive, na oposição dele a Schopenhauer no texto, né? Não é que o Nietzsche quer extirpar o sofrimento como algo que deva ser retirado da vida, né? Mas a gente não pode fazer do sofrimento essa espécie de fundamento que nos une a todos através de uma espécie de compaixão,
né, de um fundamento da vida humana que recai inevitavelmente no sofrimento como uma condição, entre aspas, ontológica, digamos assim, né? É como ele compreende Schopenhauer na questão da compaixão, né? O pessimismo de Schopenhauer é importante, entretanto, Schopenhauer não faz um movimento aos olhos dele o suficiente para se lançar para uma questão sugestiva e potencializadora do sofrimento. Há uma espécie de conformismo, há uma espécie de mediação ideal pelas concepções de uma certa redenção, pelo ascetismo, que o Nietzsche não vai advogar a favor, apesar de ele estar descrevendo aqui certas concepções dos ideais ascéticos, e é uma questão muito interessante, porque ele vai desenvolver as especificidades e as potências, inclusive, dos ideais ascéticos, como processo de reinvestimento contra a estratificação dos ideais ascéticos, lá na terceira dissertação. No final da segunda, inclusive, ele cita sobre essa questão do movimento dos ideários, que se contrapõe ao surgimento de novos ideários, né, como um movimento de saúde também, né? Não é uma negação completa da possibilidade da existência dos ideais, mas é que os ideais subsistem e precisam, de certa forma, estar circunscritos uma orientação predominante à imanência, né? Mas, digamos assim, para ele, né? Para Nietzsche, Schopenhauer era interessante ter dado determinado ponto, né? Não só Schopenhauer, como Poré, o próprio Poré, né? Ele menciona que terminou fazendo uma investigação genealógica que era interessante até determinado ponto, mas terminou recaindo no engodo digamos assim, de uma certa condição de elaboração de uma convivência minimamente regrada ou regulada que recairia também dentro daquilo que o Porret tentou criticar, que foi, ou pelo menos que o Nietzsche compreendia que poderia ser comparado numa certa égide de crítica referente aos psicólogos ingleses, né, que ele apresentou anteriormente, mas que não vai tão mais longe assim, apesar de estabelecer questões importantes, né, colocações importantes. O Porret termina recaindo numa certa espécie de essencialismo utilitarista, né, também, né, não só a questão daqueles que foram elaborados ou compreendidos como psicólogos ingleses, o Porret compreendido também dentro da inserção disso no texto, né, perante esse diálogo, né, determinadas concepções que o Porret teria ajudado o Nietzsche a pensar e refletir. Porém, o Nietzsche percebe que ainda o Porret permanece com uma genealogia demasiado azul, e para produzir um processo genealógico é preciso ser cinza, é preciso ser documental, é preciso se perguntar pelos valores já estabelecidos e desenvolvidos, né, dentro do contexto de concepção desses valores morais, né? É necessário se fazer por essa pergunta: quais eram as condições estabelecidas até dado momento, como se desenvolveram, quais foram as relações, o que visavam combater, né? O que estavam, em relação a que estavam se contrapondo, né? E na visão do Nietzsche, o Porret não fez esse tipo de questionamento, não? Então, por isso ele produziu uma espécie de genealogia azul, né? E não cinza, né? Dentro dessa comparação de uma certa essencialidade ligada a essa imagem das cores. Então, voltando para a questão aqui, né, você percebe que dentro da própria problematização do Nietzsche acerca da concepção do espírito livre, você percebe que o próprio Nietzsche está tentando fugir dessa espécie de essencialidade do espírito livre. Se ele é disrupção, ele precisa ser dissolutivo, né? E ao ser dissolutivo, ele precisa sempre se colocar como potencial criador referente a um contexto epocal e cultural, o qual Nietzsche, dentro de questões teóricas e questões biográficas, né, se apresentava como uma certa anunciação de uma inadequação e de uma filosofia do porvir, do homem do futuro, que ele apresenta em dado momento, né? Lógico que esse homem do futuro não é um homem idealizado, é um homem que precisa ser reinvestido, né, dentro de seus contextos. Às vezes as pessoas confundem, inclusive a ideia de Hilbert também está circunscrita nesse processo de reinvestimento. Não é um tipo ideal pré-estabelecido, né? Ou pelo menos não pretendia ser, né? E aí a utilização que fazem disso aí é outra questão. Mas aí, voltando para a questão do espírito livre, a gente consegue perceber que tem esse movimento, né? Então, em alguma medida, talvez, né, eu entendo que tem essa relação
o espírito livre ele pode ser o próprio guerreiro de Areté, em certa medida, ele pode ser o sacerdote, em certa medida, e pode ser o próprio escravo, se ele compreender o papel que tem a sua subserviência psicológica dentro daquele contexto de submissão, né? Esse espírito livre não anunciado como sendo ele mesmo espírito livre, entende? O aspecto da enunciação, de se autodenominar como espírito livre, demanda uma série de entrelaces conceituais e ideais aos quais o Nietzsche visava combater. Eu não sei se você concorda com a minha linha de raciocínio aqui, ou se você tem alguma coisa a comentar sobre isso, para poder a gente voltar para o texto. Enfim. Concordo, sim, foram boas as observações, inclusive a questão do espírito livre, colocada aí por mim, fugiu da proposta do texto. A palavra guerreiro, né, ela já, por si, ela já estava adequada, porque soou como, na minha fala, como de forma conceitual, né, na verdade. E aí consegui pegar, e foi bastante esclarecedora a tua fala aí. Não, eu acho que não tem essa questão de inadequação, não. Eu acho que a gente precisa, assim, é como um quebra-cabeça, a gente vai montando, né, e vai vendo como é que funcionam os conceitos, por mais que isso não esteja presente no texto. Eu acho que assim a gente consegue raciocinar melhor como um todo, mas eu acho que foi pertinente essa observação, a sua também agora, inclusive, mas é que eu vou voltar para o texto, né? Então, prosseguindo, e aí ele diz assim: mas não se pense que tenha surgido como negação daquela avidez de vingança, como antítese do ódio judeu. Não, o contrário é a verdade. O amor brotou dele como sua coroa, triunfante, estendendo-se sempre mais na mais pura claridade e plenitude solar. Uma coroa que no reino da luz e das alturas buscava as mesmas metas daquele ódio, vitória, espólio, sedução, com o mesmo impulso com que as raízes daquele ódio mergulhavam, sempre mais profundas e ávidas em tudo que possuía profundidade e era mal. Esse Jesus de Nazaré, evangelho vivo do amor, este redentor, portador da vitória e da bem-aventurança aos pobres, aos doentes e aos pecadores, não era ele a sedução em sua forma mais inquietante e irresistível, a sedução e a via sinuosa para justamente aqueles valores judeus e inovações judaicas do ideal? Não teria Israel alcançado por via desse redentor, desse aparente antagonista e desintegrador de Israel, a verdadeira meta de sua sublime ânsia de vingança? Não seria própria da ciência oculta? Cadê? Peraí que deu uma travada aqui. E agora eu me perdi no texto. Boa noite, Jorge. Agora eu me perdi no texto aqui. E eu estava aqui na escrita, pontuando Cadê? algumas coisas aqui e não estava vendo. Mas Se você quiser falar, aproveita agora que eu me perdi e fica à vontade. depois aqui dessa parte desse Jesus de Nazaré, evangelho vivo do amor, esse redentor, depois daí, eu botei aqui, eu estava fazendo uma anotação sobre o momento que ele fala aí, né, do dia, né, a luz solar, né, pois é, isso aconteceu na claridade, na frente, aos olhos de todos, estava ali para todos verem, né, e por meio da figura do Jesus, seria talvez ainda que não percebido, né, Roberto, mas uma boa oportunidade da propagação do judaísmo ainda, né, porque era um judeu, né,
Então, veio todo aquele ideal de forma pacífica, bem mais aceito, né? Encontrou terreno para ganhar um, como é que eu posso falar, campo, aceitação nesse meio, vamos colocar assim, nesse rebanho. Eu acho que, sim, eu entendo o que você está falando, só que eu acrescentaria o seguinte, o Nietzsche, eu acho que um dos pontos a serem colocados aqui é que o Nietzsche também tem oscilações referentes a essa figura, eu vou chamar aqui de personagem conceitual, tá? Porque tipo, é um termo deleuziano que eu gosto, porque o personagem conceitual ele serve como, por exemplo, a apresentação de uma personagem que é, digamos assim, fundamental para a estruturação de uma certa narrativa, seja ela filosófica, religiosa, antropológica. Lógico que o que Deleuze vai Histórico. apresentar lá, histórica, só que o que Deleuze vai apresentar lá é sobre três pilares, é sobre ciência, filosofia e arte. E aqui eu estou extrapolando um conceito. Mas a personagem conceitual são, por exemplo, um personagem conceitual poderia ser a noção de vontade e potência do Nietzsche, assim como Jesus de Nazaré. Não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, no sentido de que a personagem conceitual é não é exatamente um personagem no sentido de uma figura que representa um papel e etc., mas é um operador lógico dentro do texto que é fundamental para a estruturação de determinadas concepções é, extremamente caras ao texto ou uma certa concepção teórica, né, que atua, né, que desmembra, que se relaciona em sentido amplo, né, que se transfigura, né? Então, essa personagem conceitual de Jesus de Nazaré, no próprio texto do Nietzsche do Anticristo, né, ele faz ponderações que são, assim, ele podem ser concebidas aqui como análogas ao que ele postulou aqui, como uma figura que foi utilizada justamente para ganhar essa guerra cultural, digamos assim, por uma certa sobreposição de uma condição fisiopsicológica que estava alinhada ao processo histórico que sofreu o judaísmo, e como disse anteriormente, que nem sempre foi assim, mas dadas as condições históricas, foi acometida por essa processualidade e essa espécie de inteligência aprofundada, né? E essa figura surgiu como digamos assim, uma intensificação desse processo, né? Não sei se você concorda com, se está alinhado com o que você quis dizer, mas aí eu fiz esse link. Aí você, boa noite, Gabriel. E aí Opa, você quer. Alberto. Opa, Flávio. Boa noite. Então, eu abri aqui, aproveitando o ensejo aqui, eu peguei até o próprio texto do Anticristo aqui para a gente dar uma olhada aqui e ver como é que Nietzsche se refere aqui. Veja só. Não vejo quanto. Pode falar, diga. Não, estava dando boa noite a Gabriel, tinha me atrapalhado aqui no microfone, mas pode continuar, pode falar. Inclusive, até essa própria menção ao termo anticristo, ela é extremamente paradigmática. Por quê? É uma discussão até de exegese bíblica isso, né? Sobre dos saduceus, né? E grupos antagônicos que compreendiam Jesus Cristo como uma figura, um homem que era humano, circunscrito dentro de uma perspectiva histórica, né? Ou o Jesus Cristo como uma coparticipação divina, né? Isso é uma discussão hermenêutica bíblica contida na própria Bíblia, né? E uma discussão também hermenêutica para além da Bíblia, né? E o anticristo, né? A figura do Cristo é justamente essa figura do transcendente, né? Jesus, o Cristo, é o transcendente, né? Pode entender dessa forma, né? Então, o anticristo não é ao processo da figura de Jesus, exatamente, que em alguns momentos, no anticristo, o Nietzsche chega em termos a elogiar, inclusive, né? Como uma certa configuração, né? Digamos assim, é, que chegava a ser até em alguns momentos decadente, mas não se apresentava como ressentida, né? Não nutria o ressentimento como um processo de essencialidade, né? Como uma essencialidade nutrida por esse ódio que se transfigura e se transforma no amor subterfugiado. Ele profere esses elogios à figura do Jesus, né? Então, o anticristo, né? É no sentido de uma
de uma anti-apologia à figura de Jesus como uma orientação transcendente, né? Então, tem essa discussão, inclusive na própria Bíblia, se Jesus era transcendente ou não, entre os saduceus e os fariseus, né? Mas, enfim, isso é uma questão... Pode falar, Gabriel. Eu, assim, não sei se vou estar fugindo do assunto, mas devemos tomar, na minha opinião, devemos tomar esse cuidado com o termo transcendente, principalmente dentro da filosofia. Eu falo porque, como posso dizer, Sim, mas aqui transcendente eu estou dizendo no sentido religioso, espiritual. Eu só quero dizer... certo, porque eu pensei que você quisesse trazer uma perspectiva de Nietzsche sobre transcendência, alguma Não, coisa assim. não. Estou Perdão. me referindo à figura do Jesus enquanto perspectiva religiosa mesmo. Eu sei que tem vários usos na filosofia em vários aspectos, transcendência, inclusive como imanência, enfim, tem uma série de questões, mas aqui não é o caso, não. Mas, enfim, só vou ler esse trecho aqui, né, que eu acho que é interessante para poder perceber isso, referente a esse contexto aqui, do anticristo, que a gente diz assim: não vejo contra o que se dirige a rebelião da qual Jesus Cristo foi entendido, ou mal entendido, como sendo o causador, senão uma rebelião contra a igreja judia, a igreja no exato sentido em que hoje tomamos a palavra. Foi uma revolta contra os justos e os bons, contra os santos de Israel, contra a hierarquia da sociedade, não contra a sua corrupção, mas contra a casta, o privilégio, a ordem, a fórmula. Foi a descrença nos homens mais elevados, o não pronunciado contra tudo que era sacerdote e teólogo. Veja aqui a dubiedade da questão, né? Mas a hierarquia que, assim, embora apenas por um instante foi posta em questão, era a palafita na qual, em meio à água, subsistia ainda o povo judeu, a última possibilidade penosamente alcançada de continuar o resíduo de sua existência política particular. Um ataque a ela significava um ataque ao mais profundo instinto de povo, a mais tenaz vontade de vida de um povo que jamais houve na Terra. Este santo anarquista que conclamou o povo baixo, os excluídos e pecadores, a chândala do interior do judaísmo, ao contrariar a ordem dominante, com uma linguagem que, se pudéssemos confiar nos evangelhos, ainda hoje levaria à Sibéria, foi, em certa medida, um criminoso político, na medida em que os criminosos políticos eram possíveis numa comunidade absurdamente apolítica. Isso o levou à cruz. A prova disso é a inscrição na cruz. Ele morreu por sua culpa. Falta qualquer razão para dizer, por mais que se tenha dito, que ele morreu pela culpa dos outros. Isso aqui é um trecho que demonstra justamente, reforça o argumento do Nietzsche nesse ponto, mas tem determinadas oscilações. E aqui outro ponto, né? Seria possível, com alguma tolerância de expressão, chamar Jesus um espírito livre? A questão que Flávio levantou aqui. Ele não faz caso do que é fixo. A palavra mata. Tudo que é fixo mata. O conceito, a experiência, a vida, no único modo como ele a conhece. Nele se opõe toda espécie de palavra, fórmula, dogma, fé, lei. Ele fala apenas do que é mais íntimo: vida, verdade, luz. É sua palavra para o que é mais íntimo. Todo o resto, a realidade inteira, toda a natureza, a própria linguagem, tem para ele apenas o valor de um signo, de uma metáfora. Veja aqui que ele está elogiando aqui a figura de Jesus aqui. Ele meteu o pau, só que tem oscilações naquele determinado contexto, né? E agora ele faz uma espécie de elogio, e isso vai oscilar em vários aspectos aqui, né, dentro desse próprio texto, porque não é uma figura conclamada dentro de uma lógica de oposição. Essa é a questão que eu quero ressaltar aqui, né? Não existe uma oposição à figura, mesmo que seja concebida como uma figura existente ou não dentro da concepção histórica, como uma mera abstração, isso pouco importa, mas é uma figura importante para a própria constituição do cristianismo e daquilo que se reverberou como judaísmo a partir da figura de Jesus. Pode falar, Gabriel. Eu queria trazer também, porque quando você fala do signo, normalmente ele remete à questão da análise do significado. Então você quer dizer
Eu quero só entender se também tem algum impacto linguístico, se é isso quer dizer, essa transcendência não só com o fenômeno físico, natural, mas também um impacto linguístico? Não, com certeza tem um impacto linguístico, é porque a linguagem ela ainda não está para além dos processos imanentes. E aí eu trago um diálogo que eu suscitei recentemente sobre a questão de onde o Deleuze traz a discussão na interpretação do Deleuze, tá? Mas eu entendo que tem confluência com essa questão aqui, de que a própria abordagem, o investimento de Nietzsche contra Platão, por exemplo, não é exatamente um investimento contra o mundo das ideias, como o mundo sobreposto, a realidade, etc., mas está circunscrito dentro do processo da duplicação da ideia das imagens, que o Platão discute lá em referente à questão de simulacro, né, e cópia, né? E essa discussão é muito clara lá em Platão, que Platão é a favor de certas possibilidades de expressividade artística e filosófica a partir da ideia de cópia como aproximação da verdade, do mundo das ideias. A própria filosofia de Platão é circunscrita, lógico, de forma generalista, né? Porque tem várias especificidades que precisam ser discutidas, né? Que Platão diz, olha, inevitavelmente a gente vai produzir imagens dentro dos processos no mundo sensível. Só que existem imagens que são podem ser consideradas mais valorativas do que outras, né? A cópia é uma aproximação da verdade, né? O simulacro não. E aí, na interpretação de Deleuze, o que Nietzsche está investindo é contra essa ideia da produção de uma certa hierarquia das imagens circunscrita dentro de um processo causal e aí essa questão da causalidade é bastante discutida por várias intérpretes de Platão, se há um processo de causalidade que é possível justificar isso em Platão ou não, né? Mas o argumento do Deleuze segue nessa linha, né? Entre essa espécie de imagem mais aproximada da verdade e uma imagem que é um mero simulacro, que é um mero subterfúgio, uma mera simulação da realidade, que é um engodo, né? Que está delegado a certos tipos de artistas e a própria concepção dos sofistas. O que Deleuze vai dizer é que, na verdade, o Nietzsche vai se opor a essa ideia da cópia da imagem, né? Da imagem que surge, inclusive, através da linguagem, dos signos. E deixar bem claro que é para relacionar com o que você falou, tá? Ela tem essa pretensão de uma certa essencialidade da linguagem, mediada justamente por uma espécie de cópia mais legítima, né, dos fundamentos da vida. E o que o Nietzsche vai dizer é justamente o contrário disso, dizendo que os simulacros só é possível fazer uma espécie de filosofia da linguagem ou de uma filosofia do modo geral, que esteja circunscrita dentro de uma certa imanência da superficialidade. Isso aí foi um amigo, essa apresentação desse conceito foi um amigo numa discussão filosófica que apresentou, e a primeiro momento eu cheguei até a resistir, porque a ideia de superficialidade demanda em algum momento que você entenda que existe algo a ser descoberto, mas depois eu entendi o que ele quis colocar, é que essa superficialidade é justamente a superficialidade dessa transitoriedade, né? No sentido de um investimento puramente imanente, né? A partir das configurações afetivas e elaboradas, né? A partir dessa égide da própria disputa demandada pela concepção de vontade de potência, que vai se englobar aqui, inclusive, na discussão da formação dos tipos de moral, delegado ao tipo de moral de senhor, de escravo, de guerreiro e a figura do sacerdote, que se encaixa completamente no que a gente está falando, né? Então, dentro de uma cultura, alguém predomina, e esse alguém se reconhece como um potencial criador e estabelece um sistema de hierarquização, e há outras pessoas ou outros povos que são subjugados. E dentro desse embate vão produzindo-se formas de sobrevivência, de sobreposição e de possibilidade de subversão daquela lógica pré-estabelecida. Alguns conseguem, outros não, outros perecem, inclusive dentro da lógica fisiopsicológica do escravo, assim como dentro da lógica fisiopsicológica daquele que se estabelece dentro daquele dado contexto como senhor. E é um embate constante. E é um embate dos simulacros e não das cópias elaboradas em relação a concepções essencialistas da relação. Porque isso seria recair num certo processo de utilitarismo, a partir do que foi falado anteriormente aqui, acerca do Poré, do Schopenhauer, de uma espécie de compaixão compartilhada, essencializada, ontologicamente falando, que é o que o Nietzsche não está buscando. Nietzsche não é Platão, né? Nietzsche não é Schopenhauer, nesse sentido. Então, foi suficientemente interessante ou claro para vocês aqui essa questão? Alguém tem alguma coisa a comentar?
Flávio, Gabriel. Acho que tem mais uma pessoa na sala, né? Que é o. Já tem mais 2 pessoas na sala. Pablo e a outra O pessoa Pablo, saiu. E uma outra pessoa mais saiu. Enfim. E aí a minha questão era justamente essa: apresentar a própria figura de Jesus como uma figura não essencializável, né? E lógico que, para ter uma ideia melhor sobre isso, eu posso mandar artigos e eu aconselho vocês leiam o próprio Anticristo para perceber vocês mesmos esse movimento, tá? E aqui eu sigo no texto, né, para poder a gente dar conta pelo menos desse texto hoje. Então vamos lá. Ah, agora eu não me recordo nem a pau onde eu parei. Ah, eu vou ler de novo de Jesus de Nazaré, tá? Quer dizer, perdão. Vou ler aqui. Não teria Israel alcançado por via desse redentor, desse aparente antagonista desintegrado de Israel, a derradeira meta de sua sublime ânsia de vingança? Eu acho que, tendo em vista essa dubiedade da figura de Jesus, acho que vai ficando mais claro, né? O próprio texto, né? Então, não seria próprio da ciência oculta de uma realmente grande política da vingança, de uma vingança longevidente subterrânea, de passos lentos e premeditados, o fato de que Israel mesmo tivesse de negar e pregar a cruz, na cruz o autêntico instrumento de sua vingança ante o mundo inteiro como inimigo mortal, para que o mundo inteiro, ou seja, todos os adversários de Israel, pudesse despreocupadamente morder tal isca. Aí você vê aqui, ó, o subterfúgio, a inteligência, a profundidade, uma certa subversão dentro de um contexto cultural que a gente falou agora há pouco, né? E daqui a pouco eu vou citar o conceito de grande política, que tem um verbete aqui, né? E eu já deixei disponível também lá no grupo esse link, né? Mas eu acho que é importante a gente ler aqui para entender como é que esse contexto se aplicaria nessa relação aqui do texto, né? E aí ele prossegue. E porventura seria possível, usando-se todo o refinamento do espírito, conceber uma isca mais perigosa? Algo que em força atrativa, inebriante, estonteante, corruptora, igualasse aquele símbolo da cruz sagrada, aquele aterrador paradoxo de um Deus na cruz, aquele mistério de uma inimaginável última extrema crueldade e autocrucificação de Deus para a salvação do homem? Certo é, quanto menos que sobre este signo, com sua vingança e sua transvaloração dos valores, Israel até agora sempre triunfou sobre todos os outros ideais, sobre todos os outros ideais mais nobres. Algum comentário aqui, alguma questão, algum apontamento aqui? O que eu tenho para acrescentar é que o personagem Jesus ele surge sacudindo o cenário judeu ali, né, a cultura judaica ali. Né? E por meio disso, eu consigo fazer essa comparação ali com o que você leu da passagem do Anticristo. Isso surge aí uma revolta, né? Eles são contrariados, os sacerdotes se veem contrariados aí, mas no final das contas, Roberto, há ainda assim esse sistema sendo com a outra roupagem perman permanente, no caso, né? Continuando. Não. Eu vejo isso que ele vem apontando aqui nessa passagem. Então, é justamente isso. É isso, né? Tem um conceito aqui de tipologia, né? Eu acho que é muito interessante para poder a gente compreender algumas questões que foram mencionadas aqui, mas eu acho que é muito longo para poder a gente apresentar aqui agora, né? Porque explora algumas questões acerca de como Nietzsche está combatendo essa processualidade incessante a partir de uma certa determinação tipológica que de certo modo implica dentro do uso de determinadas figuras. Lógico que eu concordo com o que você está falando, no sentido que há
há um certo reinvestimento, uma permanência dentro de um processo de cultura hegemônica, né? Mas em outras obras do Nietzsche, como por exemplo no Anticristo, né, ele apresenta outras características dessa personagem, né, que poderiam possibilitar a justificativa, digamos assim, da própria tese geral do Nietzsche, que a questão de moral é sempre uma questão de embate, né? E uma questão de embate dentro de um certo modus operandi que se sobrepõe e predomina a partir de um dado momento, a partir de dadas condições, a partir de um certo ar que perdura dentro daquele dado contexto, e com toda a razão você apontou, né? Há um reinvestimento dentro de uma cultura moderna cristã e platônica, né? Que de formas transfiguradas e de reinvestimentos vários, continua se tornando, de alguma maneira, hegemônica, né? E a intenção do Nietzsche é justamente, ao saber desse seu próprio autodiagnóstico, né, a possibilidade digamos assim, desestruturar as bases de uma certa concepção cultural que a ele é incômoda de maneira geral, mas ele sabe que isso não é um processo que se inicia e que se torna acabado. É um processo de reinvestimento constante, assim como a manutenção de um reinvestimento constante para um processo de hegemonização da cultura que permaneça baseado em certas formas fisiopsicológicas desenvolvidas dentro dos aspectos individuais e coletivos que sirvam como orientação essencializadora. O combate do Nietzsche aqui é contra a essencialização, inclusive, do próprio ideal, não só do ressentido, daquele que é estabelecido como fraco, como escravo, né, ou como concepções ascéticas, mas contra a própria essencialização no geral, até do forte mesmo, né? E aí depois ele vai falar da questão da besta loura, a gente vai chegar lá, né? É justamente sobre essa égide de pretensão e de predomínio de uma certa linearidade avançada que não pode ser exercida de maneira contínua, né? Que ele vai apresentar a figura da besta loura, né? Como essa figura que tem essa sede de permanência na sua potência máxima, só que deixo logo acrescido aqui de antemão que isso, na compreensão da própria noção de vontade e potência do Nietzsche, isso não é possível, né? Então, falar de uma figura superior, de uma cultura superior, é não compreender essa faceta. Porque não há a cultura superior, não há o homem superior, né? Mas há condições estabelecidas hierarquicamente de superioridade determinada por essas condições de sobreposição ou de sobreposições que a qualquer momento podem ser contestadas e subvertidas e realocadas em outra lógica, né? Se você consegue compreender o contexto onde você está inserido, em que tipo de questão você está sendo implicada a sua própria subserviência, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante a ser colocado. Mais alguma questão sobre isso? Eu tenho alguns pontos a comentar também sobre essa questão, porque eu levantei uma outra possibilidade interpretativa sobre a contestação da essencialização. Eu acho que eu vou ter que explorar, porque senão vai ficar muito assim solto o que eu coloquei no início, né? Mas aqui eu abro para perguntas ou questões, se vocês se interessarem em fazer. Enfim, acho que vocês não têm questões nesse momento. Se tiverem, só levantar a mão. Tem um ponto da própria do para além do bem e mal que eu acho que elucida um pouco melhor essa questão, e depois eu vou para alguns comentários. É o 260 do para além do bem e mal, que diz assim: Nietzsche, né? Numa perambulação pelas muitas morais, as mais finas e as mais grosseiras, que até agora dominaram e continuam dominando a Terra, encontrei certos traços que regularmente retornam juntos e ligados entre si. Até que finalmente se revelaram dois tipos básicos, e uma diferença fundamental sobressaiu. Isso aqui é o Nietzsche falando sobre a descoberta dele sobre a questão da moral dos senhores e moral dos escravos, né? Há uma moral dos senhores e uma moral dos escravos. Acrescento de imediato que em todas as culturas consideradas superiores e mais misturadas, aparecem também tentativas de mediação entre essas duas morais predominantes. E com ainda maior frequência, a confusão das mesmas e incompreensão mútua. Por vezes, isso aqui é interessantíssimo. Veja só. Por vezes, inclusive,
uma dura coexistência, até mesmo num homem, no interior de uma só alma, né? Isso aqui advoga completamente a favor da impossibilidade de qualquer figura histórica ou qualquer figura concreta ser essencializada dentro de uma concepção tipológica que seria uma espécie de camisa de força. Não é o caso aqui para Eurípides, tá? Então, quando ele fala do judeu, né, principalmente, que é uma nomenclatura forte e que choca, ele não está falando da figura essencializada do judeu. Ele está falando de uma certa configuração que coexiste. Quando ele fala do forte, digo a mesma coisa. Sabe? É lógico que existem fisiopsicologias que se constituem de uma maneira predominante, a partir de uma certa memória do costume, de um certo processo de adestramento da consciência que se desenvolve ali também no Nietzsche, de um modo geral, né? E há certas condições fisiopsicológicas que não conseguem, talvez, se configurarem de outra maneira, por conta de um vício comportamental imanente a esses corpos, né? Mas isso aí é uma outra questão, né? Então, prosseguindo, as diferenciações morais de valor se originaram ou dentro de uma espécie dominante, que se tornou agradavelmente cônscia, agradavelmente para si mesma, né? Da sua diferença em relação à dominada, ou entre os dominados, os escravos e dependentes de qualquer grau. No primeiro caso, quando os dominantes determinam o conceito de bom, isso aqui é importante, muito importante para entender isso aqui, né? São os estados de alma elevados e orgulhosos que são considerados distintivos e determinantes da hierarquia. O homem nobre afasta de si os seres nos quais se exprime o contrário destes estados de elevação e orgulho. Ele os despreza. Note-se que, nesta primeira espécie de moral, a oposição bom e ruim significa tanto quanto nobre e desprezível. A oposição bom e mal tem outra origem, né? E aí ele está falando daqueles que são subjugados dentro de um dado contexto, né? Pode ser extremamente transitório, né? Dependendo do contexto, isso vai variar, né? Despreza-se o covarde, o medroso, o mesquinho, que pensa na estreita utilidade, assim como o desconfiado com seu olhar obstruído, o que rebaixa a si mesmo a espécie canina de homem que se deixa maltratar, o adulador que mendiga e, sobretudo, o mentiroso. É crença básica de todos os aristocratas que o povo comum é mentiroso. Nós, verdadeiros, dizem eles. Assim se denominavam os nobres da Grécia Antiga. É óbvio que as designações morais de valor em toda parte foram aplicadas primeiro a homens e somente depois, de forma derivada, a ações. Por isso é um grande equívoco quando historiadores da moral partem de questões como: por que foi louvada a ação compassiva? O homem de espécie nobre se sente como aquele que determina valores e não tem necessidade de ser abonado. Ele julga. O que me é prejudicial em si, né? Ou para dar um exemplo clássico, né? Aqueles que se valem a partir de uma certa perspectiva de uma certa localização privilegiada dentro de uma concepção social, tendem a essencializar o combate, por exemplo, à questão da égide da acumulação de renda. Porque o que é prejudicial para eles em determinada medida, né, a fazer com que esses que estão dentro de um contexto mais privilegiado dentro de um contexto social sejam ameaçados ou supostamente, mesmo que abstratamente, possam perder esse lugar, deve ser essencializado como prejudicial em si, inclusive para o próprio sistema social, né? Então, sabe-se como o único que empresta honra às coisas e cria valores. E aí é importante isso aqui também. Tudo que conhece de si, ele honra. Uma semelhante moral é glorificação de si. Em primeiro plano está a sensação de plenitude, de poder, que quer transbordar, a felicidade da atenção elevada, a consciência de uma riqueza que gostaria de presentear, de ceder. Também o homem nobre ajuda o infeliz, mas não, ou quase não, por compaixão. Antes por um ímpeto gerado pela abundância de poder. O homem nobre honra em si o poderoso e o que tem poder sobre si mesmo, que entende de falar e calar, que com prazer exerce rigor e dureza consigo e venera tudo que seja rigoroso e duro. Né? Enfim, e aqui não vamos estender mais sobre essa questão, porque eu acho que já ficou claro aqui certas configurações que se estabelecem dentro dessa relação. Né? E aqui eu vou tentar postular algumas questões que eu acho que são importantes referente à questão de força, de potencialização e despotencialização a partir de um processo de não essencialização
dessas figuras, né? Aqui, eu acho que já tem alguns pontos interessantes para mencionar aqui a partir de alguns pontuamentos, inclusive a partir da certa conjuntura de rebanho que não são predominantemente negativas e que aparecem como facetas para o Nietzsche, por exemplo, quando ele fala da questão do indivíduo excepcional, que está relacionada com essa própria ideia que também está presente em Gaia Ciência, né? E ele diz: a fraqueza da mentalidade de manada acaba sendo uma vantagem prática, pois, de certa forma, ela prevaleceu sobre os fortes. E aqui, justamente com o contexto aqui, existe um reinvestimento que se apresenta como degenerativo, mas criou uma moral predominante, que perdura já durante 2000 anos, como ele acabou de falar, né? Então, e aí ele completa, o próprio Nietzsche dizendo, né? Os fracos prevalecem sobre os fortes repetidamente, pois são a grande maioria e também são mais inteligentes, né? Nesse sentido, ou seja, essa profundidade da alma que ele elabora em certa medida, que parece ser predominantemente no sentido negativo, não é tão negativo assim, né? Então, de certa forma, a gente pode entender que, de fato, esses indivíduos superiores, dentro da égide do nobre que eu acabei de citar, né, também são os mais vulneráveis e os que perecem mais facilmente, né? Então, há uma complexidade na configuração do rebanho que implica uma certa resistência e uma certa predominância. Vocês entendem aqui como esse debate aqui fica complicado e complexo? Né? Porque ao mesmo tempo que ele, que ele diz que essa cultura adoecida é degenerada e precisa ser combatida, ele perfaz determinados elogios que é uma maneira de resistência até mais inteligente do que a configuração do nobre, daquele que auto se denomina como nobre, que poderia ser concebido como predominantemente o forte, né? Vocês têm algum comentário sobre isso aqui, nesse momento? Ele está evidenciando aí a astúcia e malícia, né, dessa classe. Isso garante a sua existência, a sua manutenção. É justamente isso, né? Então, só complementando, né? Além de Nietzsche reconhecer que essa força preservadora dos fatores de rebanho é, em alguma medida, também potencializadora, né? Nietzsche também fala sobre a questão da criatividade como uma forma de degeneração, medida que, em relação às próprias normas sociais, adiciona um certo elemento complicador à acusação que Nietzsche faz acerca do processo de degeneração, perdão, referente às forças sociais modernas, né, que ele está combatendo aqui, né? Num texto mais especificamente intitulado como Enobrecimento pela Degeneração, onde Nietzsche discute a preservação da força, do costume social, né, contraposta a indivíduos moralmente mais fracos, que não podem ou não se enquadram nas normas e capacidades sociais. Entretanto, esses próprios indivíduos, precisamente porque não se encaixam, podem descobrir novos caminhos e efetuar uma certa espécie de progresso espiritual. Nesse contexto aqui, o que Nietzsche está jogando é contra o fato de que a própria possibilidade de inovação decorre de um certo desajuste, de uma certa despotencialização, não é? E que, do ponto de vista de uma certa coesão social, e aí contrapondo o que tinha sido colocado anteriormente também, né? Devem ser percebidos como fracos ou degenerados, né? Então, você vai ver que essa questão de fraqueza e força, ela mesma não está determinada, né? Então, quando ele fala que isso aqui é interessante, cara, a gente é difícil de segurar entre os dedos por conta disso, né? Desse investimento constante contra a essencialização. Mesmo que você, apesar de tudo que a gente já falou nos outros encontros, continuasse achando que, de certa forma, ele tem um certo tom referente à figura do judeu ou referente à crítica que ele fez anteriormente, ele está criticando, na verdade, os métodos científicos da época dele, as fisiologias da época dele, né? Só que através de palavras fortes, palavras complicadas, nada elogiosas,
nem por parte daquilo que o Nietzsche profere na época dele, nem por parte nossa enquanto estudo do próprio texto, né? Mas o que ele está investindo ali é justamente contra esse processo de essencialização que demanda sempre uma certa espécie de inflação e declínio do próprio processo que eu vou chamar aqui de individuação, porque a individuação, dentro dessa terminologia, ela comporta dentro de si o coletivo e o processo de individualidade que ocorre dentro de um processo de reinvestimento constante, né? E o caminho a ser desenvolvido aqui enquanto concepção afetiva complexa é justamente o caminho de se despotencializar e utilizar a despotencialização como possibilidade de potencialização e não se perder no momento de potencialização dentro de um sentido idealizado da potencialização, como se ela pudesse ou devesse perdurar incessantemente, né? Isso está circunscrito, inclusive, dentro do processo da alusão à figura também da besta loura. Então, o que Nietzsche diz aqui ainda é o seguinte: toda espécie de progresso, que eu vou chamar aqui de inflação, eu acho que progresso é uma ideia bem complicada para o Nietzsche. O Nietzsche não acredita em progresso, né, mas progresso no sentido comum, né? Toda inflação deve ser precedida por um certo enfraquecimento. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui tá ligado, inclusive, ao Apolíneo Dionisíaco, porque o Dionisíaco é justamente aquilo que é imprescindivelmente indefinível. E por isso que o Dionisíaco interage incessantemente com o Apolíneo, que é justamente esse processo solar da racionalidade, né? Que contém em si mesmo a própria alusão ao Dionisíaco, né? Que é o indefinível, né? Que é a subversão, né, dos estabelecimentos estanques, né? Então, as naturezas mais fortes preservam o tipo, um certo tipo mais fraco, que o ajudam a evoluir. Em outras palavras, é necessário preservar um certo adoecimento para poder se reinvestir de maneira mais potente. Não é curioso isso aqui, né? Não é interessante? Eu acho super interessante isso aqui, né? Então, o homem mais doente, por exemplo, se pertencer a uma classe guerreira inquieta, talvez tenha mais incentivo para ficar sozinho e, assim, adquirir mais repouso e sabedoria. Dentro dessa concepção, a própria luta pela existência não pode ser a única teoria pela qual pode-se explicar uma certa inflação ou fortalecimento de um homem ou de uma concepção de casta ou de uma coletividade supostamente subalternizada. Então, do contrário, essas duas questões devem vir juntas. Primeiro, a força estabilizadora através da união, né, de certas concepções de mentes e de crenças e de sentimentos comunitários. Em seguida, a possibilidade de atingir determinados objetivos mais elevados pela ocorrência de certas concepções de natureza degenerada e, como consequência delas, um certo enfraquecimento e danos parciais dessa força inflada que se estabelece de maneira estabilizada. E é justamente através dessa força de natureza mais fraca, como algo mais terno e mais refinado, que torna possível um processo de potencialização mais genuíno, sempre como um processo de reinvestimento, né? Então, eu acho que esse ponto aqui, ele esclarece de maneira muito mais interessante o que é que o Nietzsche está combatendo aqui. Não é simplesmente alusão ao forte, como o forte sendo constitutivo de uma certa característica ligada ao guerreiro da Ereté, apesar de ele elogiar a constituição do guerreiro da Ereté. Assim como, em certa medida, por mais que o que pegue mais é justamente o combate à cultura hegemonicamente estabelecida, ligada a essa concepção aqui do texto 8 que a gente acabou de ler, né, a uma certa judaização da cultura, a partir de uma certa perspectiva judaica que passa a se constituir de uma outra forma, né, dentro da concepção daquilo que vai desenvolver-se como influência dentro do cristianismo, né, e ele elogia uma certa profundidade. O que ele está advogando aqui não é pela essencialização do forte
dentro dos parâmetros do guerreiro de Areté, especificamente, e muito menos um combate completo dessa fraqueza que, em alguma medida, tem aspectos extremamente valiosos e subversivos dentro da sua profundidade. Mas a integração constante de uma interação de reinvestimento desses dois processos de maneira coexistente, minimamente equilibrada. Lógico que o equilíbrio aqui não é possível de ser atingido de maneira linear, que fique claro isso, né? Mas é uma tentativa, né, de se configurar pela força e a manutenção de uma certa fraqueza que reinveste a força como um processo de dissolução constante. Como dissolução das subjetividades, por consequência, dissolução do eu. E aí remete até a Sartre, a questão lá de Sartre com Russell e afins, como essa espécie, esse eu, como essa espécie de resíduo desse processo. É interessante isso para vocês? Vocês têm alguma coisa a comentar? Não sei quanto tempo a gente está. A gente começou mais ou menos de 8h15 ou algo assim, né? Eu não sei se vocês preferem encerrar por aqui ou se preferem ler mais o próximo texto. Aí vocês que dizem. Eu acho que a gente poderia estar concluindo só os comentários dessa parte aqui mesmo, esse trecho 8, né? Seria minha sugestão, e a gente retomaria com o 9 na próxima semana, com o restante do pessoal aqui. Tranquilo, então fica à vontade para fazer os comentários aí. E aí eu complemento na medida do possível. Ok. Eu acho aqui interessante na figura, aqui no personagem Jesus, sacudindo, abalando ali os pilares do contexto judaico ali de sua época, né, como um abalo e um ponto interessante para o surgimento de uma nova perspectiva. Eu acredito que Nietzsche ele vem trazendo, ele vem observando esse momento histórico com claro que não se concretizou, né, em termos, mas como como é que eu falo, uma possibilidade, né, de mudança. Isso me lembra um trecho lá no Anticristo também, né, que você citou, sobre, ele está falando ali do Lutero, mais ou menos o seguinte: ele teve nas mãos ali a condição de dar um novo sentido, um novo rumo, né, a partir da reforma que ele iniciou, e na verdade não foi por aí, né? Aconteceu aos olhos de Nietzsche, na visão dele. Eu estou adiantando aqui mais ou menos algo que, né, que tem escritos posteriores, né, alguma coisa que a gente vai chegar aí ainda também, mas ele está anunciando aí mais ou menos, né, no Anticristo, né, algo que não aconteceu. Ele teve nas mãos o futuro ali e, na verdade, criou algo que ele enxergava como uma forma piorada, né, de cristianismo, de platonismo, enfim. Voltando aqui para o texto agora, com esse abalo que sofre os pilares judaicos, né, a partir da presença aqui, a partir do surgimento do personagem Jesus, a gente pode ver que haveria uma possibilidade de uma mudança, né, onde o modo de vida guerreiro, né, independente, enfim, se sobressaísse contra aquela condição de escravo, né, de rebanho. Eu acredito que muito possivelmente não, né? E realmente não aconteceu, né? Até porque o próprio Jesus ele estava inserido ali naquele meio e ele pensava como tal. Agora ele propôs, e isso foi muito perigoso para ele, uma forma onde isso jamais poderia acontecer na visão do sacerdote, de equiparação, equivalência
entre tanto aqueles, a massa ali do rebanho, quanto aqueles da elite que controlava esse rebanho. E isso gerou uma revolta, né? E tudo, como ele diz aí, né, a luz solar, né, de dia, né, nos olhos de todo mundo, houve um incômodo e acabou ele sofrendo, né, as questões lá que a gente sabe, por culpa sua, e depois vendida a imagem ali a ideia ali de por culpa dos outros, né, em nome do povo, em nome da massa. Enfim, é o que eu acho teria para completar aqui, para complementar aqui. Perfeito. Então, só vou concluir fazendo uma breve colocação aqui sobre a seção 8, né, que foi discutido na seção 8. Embora o que está sendo esboçado aqui, na verdade, é o surgimento do cristianismo como uma consequência da vingança judaica contra essa espécie de poder mundano, né? Um ódio que é criativo, que transforma o mundo. Tem algum comentário aqui? Alguém me postou alguma coisa aqui? Não sei, eu acho que tem um barulho, mas acho que, enfim. É porque eu levantei a mão, mas acabei desativando isso. Desculpa aí, Alberto. Mas você quer falar alguma coisa? Assim, porque, resumidamente, eu acredito que isso trata-se da ideia do ressentimento, da ideia de culpa, que é o que eu estou entendendo. Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu resumiria dessa maneira. É por aí, Alberto? Não, tem alguns indícios, né? Ele não vai desenvolver exatamente o conceito de culpa aqui, mas a questão do Deus na cruz, e isso, na verdade, é um trecho que eu citei do Anticristo, que ele faz alusão a essa ideia de culpa, de que essa concepção do sacrifício de Deus na cruz demanda essa questão da culpa, né? Ela já vai surgindo como um aspecto embrionário, né? Mas aí, para poder a gente chegar na culpa e que vai demandar um desenvolvimento acerca da consciência e os estágios da consciência como formação histórica, para chegar na questão da má consciência, ela vai ser desenvolvida posteriormente, né? Mas é um elemento que fundante, né? Também que vai ser constitutivo desse processo aqui também, né? Então, acho que sim, mas acho que vai ser aprofundado melhor depois. Então, só continuando aqui um breve resumo sobre a seção 8, né, sobre a finalização, na verdade, o surgimento do cristianismo ele demanda essa questão do ódio criativo, né, que transforma o mundo. Né? Então, a figura de Jesus introduz uma espécie de novo amor que pregava essa espécie de renúncia à força a tal ponto que a ira retificadora do próprio Deus contra uma espécie de maldade no próprio Antigo Testamento dá lugar à não resistência. Ou seja, ame seus inimigos, ofereça outra face. Né? Uma essencialização desse aspecto. Né? Como uma espécie de armadilha que ele citou aqui, né? Agora há pouco. Né? E Nietzsche afirma que essa aparente negação da vingança é a forma mais sutil e poderosa da própria vingança judaica dentro de todo esse contexto que a gente acabou de discutir aqui. Né? É uma forma de promover a vingança através de uma espécie de isca ardilosa, né? Então, o paradoxo do Deus na cruz, o auto-sacrifício de Jesus a uma morte cruel como promessa de salvação para estes fracos, é a norma, ou a forma, na verdade, mais sedutora de subverter os próprios valores nobres. A partir desse embate, que eu acho que está englobado a partir de tudo que a gente falou aqui, inclusive do processo de não essencialização dessas forças, tá? Justamente porque cristaliza o poder e a glória intrínsecos a essa espécie de autorrenúncia voluntária do poder mundano. E no próprio curso da história europeia, Nietzsche diz que os valores cristãos conseguiram substituir os valores nobres, elevando os valores dos impotentes, dos fracos e dos comuns ao mais alto status. Então veja, perceba, né? A questão aqui não é, eu percebo isso claramente acerca do que eu falei aqui, não sei se vocês concordam, né? E a questão não é um processo de subjugação, apesar dele ser crítico da essencialização da cultura a partir dessas
a partir dessas concepções, digamos assim, degenerativas, predominantemente degenerativas, né, que se estabelecem dentro de uma essencialização desse ímpeto de sobreposição que se fomentou a partir desse embate, né, que é um embate sempre disposto a ocorrer dentro das relações culturais, né? Mas que, né, demanda justamente uma certa um certo subterfugiar, né? Uma certa configuração que se estabelece de maneira paradigmática nesse momento aqui, né? A partir da essencialização de uma certa compreensão reativa e subversiva, né? E subversiva dentro de um sentido reativo que inverte aquilo que foi estabelecido como o seu próprio a sua própria localização de dominação como um aspecto de potencialização, né, desse dado momento, através desse simbolismo máximo do Deus na cruz, né, que demanda uma série de normativas essencializadoras que tem a sua astúcia, que tem seu aspecto digamos assim, de revalorizar a vida como pode, né, mas ao mesmo tempo se perde numa espécie de coletivismo, né, essencial, que estabelece uma maneira, um modus operandi como uma certa subserviência da vida imanente. É isso que o Nietzsche está querendo criticar aqui, tá? Então, em alguma medida, uma espécie de ideal é inevitável. E volta para a questão das imagens, da linguagem, do investimento do Nietzsche e a interpretação que o Nietzsche faz, que o Deleuze faz acerca da filosofia do Nietzsche em referente ao tipo de investimento que ele faz a Platão, que é justamente não entender que existem imagens mais primordiais, né, acerca da realidade, mas que elas são produzidas a partir dessa relação de embate incessante que implica a própria produção cultural, né, de um modo geral, né, inclusive circunscrito dentro desse processo que o Nietzsche está descrevendo aqui. Eu acho que o mais importante é que não há exatamente uma demonização desse modus operandi que se estabelece aqui dentro dessa concepção judaica de maneira hegemônica, que ele está criticando, sim, né? E por conseguinte também ele não está elogiando inequivocamente a posição dos nobres ou dos aristocratas ou do guerreiro da Areté como questões, como posições fisiopsicológicas inquestionáveis, mas que existe um jogo em voga que demandou a discussão anterior acerca do guerreiro e do sacerdote, e que esse simbolismo desenvolveu-se sobre a égide do simbolismo de Jesus na cruz, como uma espécie de bode expiatório que demanda, inclusive, a ideia de culpa como um processo de intensificação da essencialização desse embate, que serve muito bem como uma ardilosidade de sobreposição que contém algo de potente em certa medida, mas ao se essencializar, ao se tornar culturalmente hegemônico, se torna necessariamente degenerativo, porque ultrapassa a linha da idealização como um processo de movimento, né, de colocar para fora outros ideais, mas se estabelece como um ideal inequívoco. Esse é que é o problema aqui. E é isso que o Nietzsche está visando combater, né? Apesar dele se colocar veementemente contra a hegemonização de uma cultura cristã, platônica, moderna e uma série de questões, né? Mas o problema mais fundamental é outro, entende? É a cristalização dos processos morais como subserviência imagética do mundo da vida em pró de uma imagem específica que se apresenta como assimilação ou aproximação da verdade, digamos assim, né? Porque a verdade está sempre circunscrita no processo produtivo perspectivado na imanência, né? Essa é a questão. Pode falar, Gabriel. Eu já acabei de escrever a pergunta, mas Será um valor de ideal do nobre senhor? Não, é o jogo entre o ideal do nobre senhor e o ideal do escravo como um confronto dissolutivo permanente. É assim que eu interpreto. É a constituição desse conflito de maneira incessante, sem cristalizar-se. E é isso que ele vai mencionar
na questão lá, inclusive da besta loura, né? E a besta loura perde a dimensão da degenerescência da própria vontade de potência por um certo ímpeto de predominância. Aí tem gente que interpreta aquele trecho lá como se ele estivesse fazendo um elogio à besta loura, e não é o caso também, tá? Então, só para fazer esse paralelo, esse paradigma referente à posição da moral de senhor e de escravo à luz desse contexto e do que está por vir no texto. Ok? Sim, respondeu a minha pergunta. Mais alguma colocação, Flávio? Mais alguma questão? Não. Então é isso, pessoal. Pode falar. Não, estou só acompanhando aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Até o próximo encontro na próxima sexta, às 20 horas. E a próxima não vai ser feriado, né? Acho que vai ter mais gente aqui. Eu acho que o pessoal emendou o feriado aí. E é isso, abração para vocês aí. Valeu.